Seja bem-vindo a mais um ZusaCast. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que mexe com muita gente que usa o Pentaho Data Integration, o PDI, otimizar a memória. Vamos falar sobre experiências e soluções para aquele erro clássico, sabe? Aquele que aparece bem na hora H. Você está lá montando uma transformação mais complexa, coloca mais dados para rodar e pá! Java Heap Space. Basicamente, o PDI usou toda a memória RAM que ele tinha disponível por padrão. É bem frustrante, né? Mas assim, por que isso acontece tanto? Qual é esse limite padrão e por que ele parece tão baixo às vezes? Esse é um ponto-chave. O PDI ele vem de fábrica, digamos assim, bem conservador. Ele começa usando 1 GB de RAM, que é o "-XMS 1024M, e tem um teto de 2 GB, o "-XMX 2048M. Isso está lá no arquivinho que inicia ele, tipo o spoon.bat se você está no Windows. 1 para 2 GB só? Exato. A ideia por trás, provavelmente, é garantir que ele rode em quase qualquer máquina, mesmo nas mais modestas, sabe? Só que na prática, para ETL de verdade com volume de dados maior, ou transformações com muitos passos, esses 2 GB viram um gargalo rapidinho. Falta espaço para processar. Entendi. Faz sentido ser conservador, mas limita bastante quem precisa de mais performance. Ok. Mas e se meu computador tem mais memória? Digamos, sei lá, 16 GB. Tem um jeito documentado de dar mais espaço para o PDI respirar, certo? Como a gente ajusta isso? Sim, tem sim. A solução é mexer direto nesse arquivo de inicialização, o spoon.bat. É até que simples. Você acha ele na pasta onde o Pentaho foi instalado, abre com o editor de texto comum, e aí procura a linha que fala das Pentaho Java Options. Geralmente ela está assim: if %Pentaho Java Options equals set Pentaho Java Options menos XMS 1024M menos XMX 2048M. Algo parecido com isso. Ah, ok. Essa linha aqui define o mínimo e o máximo. Isso. Aí o ajuste é mudar esses valores. O menos XMS é a memória inicial e o menos XMX é a máxima. Para uma máquina com 16 GB, por exemplo, uma configuração bem comum e que funciona bem é botar menos XMS 4096M e menos XMX 8192M. Ou seja, começar com 4 GB e poder usar até 8 GB. Exatamente. 4 para 8. Tem gente que prefere ser um pouco mais cauteloso e bota 6 GB no máximo, tipo menos XMX 6144M. Também funciona. Interessante ter essas opções. Mas aqui, olha, tem um ponto crucial. É preciso ter cuidado. A recomendação geral, assim, de boa prática, é não passar de uns 60% da RAM total do seu sistema para o PDI. Ah, importante isso. Para não travar o resto, né? Exato. Se você tem 16 GB, usar até 8 para o PDI, como no exemplo, geralmente é seguro. Deixa a memória para o Windows, para outros programas rodarem sem sufoco. Passar muito disso pode deixar o sistema todo instável. Boa dica essa dos 60%. Tá, então alterei lá os valores no SpoonBat. O que eu faço agora? Bem direto. Salva o arquivo. Se o PDI tiver aberto a interface gráfica, o Spoon fecha ele totalmente. E aí, para ele ler a nova configuração de memória, você tem que abrir o Spoon de novo, mas executando esse spoon.bat que você acabou de modificar. Entendi. Salva, fecha, reabre pelo Spoon.bat modificado e o que a gente espera que aconteça na prática? Qual o ganho real disso? O resultado mais óbvio é que aquele erro chato, o Java Heap Space, deve parar de acontecer, ou pelo menos acontecer bem menos, naquelas transformações que antes quebravam. O PDI vai ter mais fôlego para lidar com mais dados em memória ao mesmo tempo. Isso significa que processos mais pesados podem rodar e de forma mais estável. Basicamente, a gente está deixando a ferramenta usar melhor o hardware que ela tem. Parece uma solução bem direta para um problema bem chato. Resolve a limitação da ferramenta em si. Mas fico pensando, dar mais memória para o Java, para o PDI como um todo, é uma parte, né? Será que a forma como a gente constrói a transformação lá dentro, os steps que a gente usa, como eles manipulam os dados, será que isso também não pesa muito, mesmo com mais RAM disponível? Ah, com certeza. Você tocou num ponto fundamental. Aumentar a memória alocada ajuda muito, resolve o limite geral, mas não faz milagre se a transformação em si for mal desenhada, sabe? Steps que tentam carregar milhões de linhas para a memória de uma vez, ou lógicas que ficam duplicando dados sem necessidade.
Isso vai continuar consumindo muita memória, não importa o quanto você aumente o menos XMX. O ideal mesmo é combinar as duas coisas. Um ambiente bem configurado, com memória suficiente e transformações bem pensadas, otimizadas internamente para não desperdiçar recurso. Faz todo sentido. Uma coisa complementa a outra. Bom, então, só para a gente recapitular, o erro Java Heap Space no PDI costuma vir dos limites padrão de memória, que são baixos, 1 GB inicial, 2 GB máximo. A solução é editar o arquivo spoon.bat ou equivalente, aumentar os valores menos XMS e menos XMX, mas com cuidado, respeitando aquele limite de uns 60% da RAM total da máquina, e depois, claro, salvar e reiniciar o PDI pelo arquivo modificado para a mudança ter efeito. Exatamente isso. Conhecer e saber ajustar esses parâmetros do ambiente é, assim, essencial para tirar um máximo do pêntarro e garantir que seus processos rodem lisinho, de forma confiável. Perfeito. Olha, para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão. Já que a gente falou que otimizar o design da transformação lá dentro também é super importante, como será que a gente poderia identificar esses gargalos dentro do PDI? Existem talvez ferramentas ou técnicas para a gente ver quais steps estão comendo mais memória ou levando mais tempo, mesmo depois de já ter aumentado a memória geral? Fica aí a questão para a gente pensar.